Deus não quer que você encha a barriga de ninguém, quer que você alimente o seu espírito para a vida eterna, com a palavra Jesus. Deixe que o próprio corpo dele proveja o sustento para ele próprio. Essa caridade de alimentos materiais é inútil para a vida eterna. Portanto, é pecado como todas as outras coisas. A única coisa que não é pecado é o anúncio da vida eterna em Jesus, da maneira correta. Quem tem bens materiais, e não distribui com os pobres, fora da impressão das mídias, peca. Mas não pense ele que distribuindo com os pobres está agradando a Deus, porque caridade material da carne é um engano que arrasta para o inferno. Fazer caridade material, e se prostituir na fornicação, para Deus é a mesma coisa, tudo arrasta para a perdição eterna. A única coisa que salva é pregar Jesus correto, mas o rico material, que prega Jesus correto, mas não distribui os seus bens com os pobres, vai ser condenado também, vai para o mesmo lago de fogo, porque prega e não pratica, pois o rico material não entra no céu. Caridade material e pregar correto nem deve ser feito ao mesmo tempo. Portanto, o rico deve deixar que os seus empregados o façam por ele, enquanto ele próprio saia de mãos vazias, e sem dinheiro, para os becos, ruas, praças e pontos de ônibus pregar Jesus sem mamon. O legado não é riqueza material de herança para a sua descendência, mas se reconheceu Jesus Cristo como o único Deus eterno, salvando muitos do inferno eterno pela palavra da verdade, vigiando para não morrer rico material, deixando seus bens de herança para sua família, além do suficiente, porque o leproso não entra no arraial, mas fica isolado para não contaminar os outros, para não ficar sem um parâmetro. O suficiente seria fazer as contas para que cada um herdeiro tivesse o que comer e vestir cada dia, pois somente isto basta para se sair pelo mundo pregando Cristo sem aceitar dinheiro em troca. O rico que faz caridade, ajuda os pobres, mas não tem o espírito de Cristo da pobreza material. Para Deus é um preguiçoso na cama que rola de um lado para o outro. A riqueza material é um grande problema para o rico entrar no céu. Por isso Cristo disse que os pobres são bem-aventurados. Quem é pobre vai precisar trabalhar para sustentar o seu corpo, mas isso de maneira nenhuma o impede de pregar a todo o tempo, em qualquer lugar, integralmente, porque o Evangelho é apenas falar de Cristo, como tradição oral antiga, e falar corretamente, como os anjos falaram para os homens, mas não é pagar para outros falarem no seu lugar. Isso é ouvir demônios e os alimentar, pois a salvação é pregar individualmente, e o repertório para falar é muito grande, porque nas Escrituras tem muitas coisas maravilhosas, que prova Deus e faz o homem experimentar como é ser um anjo. Os falsos profetas não têm prova de Deus pelo entendimento das figuras da palavra, eles apenas estão seguindo o curso deste mundo para alimentar o seu corpo e ego. Se eles tivessem a prova da existência de Deus, pelo conhecimento profundo das Escrituras, árvore arraigada em solo bom, eles temeriam, e passariam a pregar de graça pelas ruas, sem fazer do Evangelho um trabalho religioso dos filhos dos homens, desses falsificadores da palavra, para adoração a si próprios. As plataformas digitais e as instituições religiosas estão cheias. Os verdadeiros profetas de Deus estão nas ruas gritando em público, porque a palavra pura de Deus é desprezada pelo público das mídias sociais, que está atrás só de bens deste mundo para consumir. Os espíritos dos anjos caídos, para enganar, fazem até os seus profetas falarem línguas estranhas, como se fossem batizados pelo Espírito Santo. Mas a prova que falam pela serpente é que não conhecem as figuras da palavra, e nem temem a Deus para não aceitar dinheiro do seu discurso em nome da palavra. São discursos encantadores, que pelo seu estilo, já logo se discerne quem está na frente, Satanás. Mas ele, virando-se olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, por que não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens? Marcos 8:33. O que impressiona mais é que quase todo mundo concorda e segue aquele veneno doutrinário, mas foge apavorado de ouvir a verdade, como esses escritos, provando que estão morrendo da picada da serpente, com o sangue da palavra coagulado, sem poder circular pelas suas veias, ruas. Na verdade é porque eles são filhos da serpente desse mundo, são de natureza material,
Porque não se converteram pela prova do conhecimento da palavra, da mordida da fruta, até a bebida do cálice das imundícias da fornicação. Se proíbe pegar dinheiro no Evangelho. Isso é o camelo que os falsos profetas engolem, porque são cegos preocupados em coar instituição religiosa, que depois da ressurreição de Cristo não existe mais no reino de Deus, nem mesmo lá em Israel. Não tem como fazer algo para Deus por fé e por dinheiro ao mesmo tempo. Se é por dinheiro, não é por fé. Se é por fé, não é por dinheiro. É isso também que Cristo quis dizer quando falou que não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Na lei de rituais para o povo de Israel, a salvação não era por fé, mas pelas obras dos rituais da lei, uma mistura de espírito e matéria, de Jesus e Mamon. Foi necessário para se fazer alegorias, para se entender o plano invisível de Deus. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, as luas novas, os sábados, e a convocação de assembleias. Não posso suportar iniquidade e o ajuntamento solene. Isaías 1:13. Em Cristo, no Novo Testamento, depois de sua ressurreição, é tudo novo. É tudo pelo Espírito e sopro da verdade. Não pode ter mistura com o materialismo do Mamon. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 13:15-16. Frio é fazer tudo por dinheiro, e quente é fazer tudo pela fé de Cristo. O morno é fazer tudo pelos dois. O morno expulso do estômago de Deus é quem mistura Jesus com Mamon, espírito com matéria, ganhando dinheiro com religião, com poderes sobrenaturais. Seja intitulado cristão, ou feiticeiro, a fé é prova da existência de Deus, e só se tem a plenitude da fé, prova, quem interpretou corretamente as figuras da palavra, que torna possível um homem largar todo o gozo do pecado pela vida eterna depois da morte, largar o púlpito do sistema religioso, pelas ruas do Santo dos Santos eterno. Só sabe isso quem sabe traduzir todas as linguagens das figuras da palavra, porque foi batizado no Espírito Santo e recebeu dons, como de língua estranha. Para quem isso soa estranho, e corre apavorado tapando os ouvidos, é porque está sendo arrastado para o precipício, como os porcos na terra dos Gadarenos. Quem não se aprofunda nas figuras das Escrituras sagradas, vai ser enganado por espíritos e poderes sobrenaturais, e arrastado para o inferno, que depois da morte vai ser o maior lamento de choro e ranger de dentes, por não ter dado ouvido direito à voz de Deus, se preocupando em decifrar o enigma. A fé do povo de Israel era baseada na visão carnal dos milagres de Deus, transmitida por tradição oral entre familiares carnais. A fé do novo nascimento em Cristo é baseada na visão racional do maior milagre, que é as figuras, transmitida pela revelação dos mistérios da palavra, por inspiração dos anjos. Nossa família eterna, que conhece o verdadeiro Jesus, veja que é algo totalmente livre da matéria, porque milagres na carne exigem matéria. A matéria foi usada no passado para registrar as figuras, mas depois que Cristo ressuscita não necessita mais de milagres na matéria para provar nada, porque já existe o milagre das figuras completo e consumado. Claro que ainda continua milagres na matéria, mas para cumprir as suas palavras já preditas antes da fundação do mundo. Isso significa que não é os milagres que nós queremos para impressionar a plateia e arrecadar dinheiro, mas o que é necessário para alertar os homens da terra, para que eles se voltem para a palavra dos livros antigos, e se convertam pela prova do entendimento e batismo do céu dos dons sobrenaturais. Mas, se todos profetizarem, e algum incrédulo ou indouto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado, os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. 1 Coríntios 14:24-25. O pecado é sutil, entra sorrateiramente com sapatinho de algodão, porque a palavra de Deus não é fácil de compreender como muitos pensam. É o maior enigma da terra. As pessoas pensam que instituições religiosas e seus líderes são edificantes, que é a ordem da palavra, mas Jesus nunca mandou fazer construção de templos, nem instituir líderes religiosos.
Muito pelo contrário, veja, não ajunteis para vós tesouros na terra, dízimos, templos, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, conhecimento, almas, onde nem a traça nem a ferrugem os consumem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:19-21. Vós, porém, não querais ser chamados rabi, pastor, padre de hoje, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Mateus 23:8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Mas vós não sereis assim, antes o maior entre vós seja como o mais novo, não recebe de arrecadação, e quem governa é como quem serve. Lucas 22:26. Os pastores, presbíteros e diáconos do livro de Atos não têm nada a ver com os de hoje, porque eram reuniões clandestinas nas casas, ou lugares emprestados, até porque eles estavam sob ameaças religiosas dos judeus. Mas se alguém bater o pé e dizer que é igual, isso seria sinal de que o livro de Atos está mostrando o começo da corrupção. Os cargos não eram criados por homens, como numa empresa, mas eram dons espirituais repartidos por Jesus, para a mesma função de pregar de graça. Os concílios mais tarde que deram ênfase aos cargos espirituais, os interpretando como cargos de empresa. No começo do Evangelho vemos uma forma, e até hoje, vemos outra forma. Isso é o cumprimento da profecia de corrupção e apostasia. Quem se ajunta, formando um grande grupo para ouvir sempre a mesma pessoa, é ignorante da palavra. Os sábios estão espalhados por todo o mundo, alertando a sua família e o seu próximo da sua região. Eles querem ajuntamento de corpos físicos, amizades, impressionar e receber aplausos, mas não querem compromisso nenhum com a verdade de Jesus, de pregar nas ruas debaixo dos mineiros de cabeça. As amizades baseadas na aparência e materialismo são falsas e volúveis, mas quem está com Jesus tem muitos amigos mais chegados que irmãos, porque em todo lugar sempre tem alguém para o receber com dignidade, porque ele prega a verdade, e isso também impressiona, e deixa muitos de boca aberta, mas não em grupinhos fechados, com panelinhas. A bolha do caixão de morte. Ele é unido pelo Jesus eterno da palavra, e não por aparência, materialismo e coisas passageiras desse mundo, como cargos etc. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6:7-8. Este povo que se diz santo, mas pega dinheiro no nome de Jesus, zomba de Deus e não sabe, porque está semeando na matéria, e vai colher a corrupção. Não querem semear a palavra correta para colher a vida eterna. A palavra correta é Jesus sem mamon, sem materialismo. Eles estão confundindo a felicidade do Espírito de Jesus com felicidade das arrecadações e satisfações da carne. Quando enchem a barriga e as suas bolsas de coisas materiais, o melhor não é a morte, mas a vida. Não é o material, mas o conhecimento e a prova da vida eterna. O melhor das coisas materiais dado no templo e ao sumo sacerdote, nada mais representa do que o conhecimento do sentido das figuras, que prova a vida eterna, e o sentido de todas as figuras e parábolas da Bíblia, que prova a vida eterna, e o inferno do lago de fogo. Esta palavra correta de Jesus sem o materialismo do mamon. Quem movimenta dinheiro religioso herdará o lago de fogo, mas quem movimenta o valor eterno do conhecimento das figuras, herdará a vida eterna. É uma guerra entre materialismo e vida eterna, fácil de entender. Quem zomba de Deus é quem não acredita e não teme, e nem falando do inferno eterno para quem se gaba no materialismo da religião. Essa pessoa teme, mas é indiferente à palavra. É porque não acredita e não teme. Teme apenas o mundo, ou seja, é servo de Satanás. Quem teme o inferno vai pesquisar direitinho nas escrituras para ver se é realmente conforme essa palavra desses escritos, e se tiver o racional perfeito, vai chegar à mesma conclusão, e concordar em tudo com Cristo, lembrando que a lei de Deus é todas as escrituras. Portanto,
Não é uma lei ao pé da letra para homens entenderem, mas é uma lei parabólica, por isso não deve ser entendida ao pé da letra, porque nem tudo está claro. A lei está na interpretação de todo o quebra-cabeça de passagens das Escrituras. Isso significa que uma lei clara para dar coisas materiais ao pastor não é para dar coisas dessa natureza a ele, mas o conhecimento da palavra da interpretação das figuras, para que eles tenham a prova da vida eterna, e a verdadeira alegria. Esses filhos de fariseus, que amam o dinheiro, exercitados na ganância, chegam a falar com toda a ênfase que era dado o melhor dessa terra para os sacerdotes, por isso tem que dar a eles também. Mas está na cara que estão com espíritos de vermes e excrementos, e desprezam a vida eterna, a reputando como algo que nem existe, porque são filhos da maldição. E na internet e nas instituições religiosas estão cheios desse povo contaminando o mundo. Tem um ditado que diz: filho de peixe peixinho é, e os seus filhos, por não meditarem direito na palavra, por achar bonito vermes e excrementos, só sabem os imitar, como todo demônio imitador, seguindo os mesmos passos, repetindo como um papagaio o que eles falam, mas só acha bonito quem é mortal, quem não conheceu a vida eterna. Jesus, claro que todos morrem no corpo, mas quem teve prova da vida eterna, sabe que é eterno, por isso não anda como um mortal, buscando tudo no aqui e no agora, e dane-se depois da morte, mas vai passar a humilhação da cruz de Cristo, perdendo amigos, gozo do engano da religião da palavra, e até familiares. Não se espante nem se escandalize com essas palavras, porque a bomba atômica eterna é o anjo do Apocalipse jogando a pedra do materialismo religioso no mar do esquecimento. Quem trabalha por dinheiro não pode trabalhar por fé, porque quem trabalha por fé não recebe salário material em troca, mas a fé do conhecimento das figuras de Jesus. Quem trabalha para Deus por dinheiro é escravo do dinheiro. Quem trabalha somente por fé é porque conheceu as figuras das Escrituras e o poder de Deus, pela prova absoluta das figuras. É isso que a palavra quer dizer quando diz que o justo viverá da fé. Não é viver fazendo do evangelho como se fosse um emprego injusto do mundo, porque todos que recebem salários corruptíveis são injustos, porque não recebem a fé da vida eterna como salário, pelo conhecimento das figuras da palavra. Portanto, não podem ser justos dessa forma, mas loucos devoradores. Todo o sistema materialista financeiro do mundo é injusto, porque não tem a distribuição eterna sem medida, transbordante, de Deus. Viver da fé e a vida eterna da pregação nas ruas, sem dinheiro, não é a vida mundana de emprego abastado, irreverência dos idólatras seduzidos, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. 2 Pedro 2,19. É um escravo da carne, só quer alimentar ela, e nada com a vida eterna da alma. Quem faz por dinheiro não faz por fé, e quem não faz por fé é injusto, pois o justo vive a vida eterna da fé, por isso não se mete com as injustiças do dinheiro na obra de Deus, se precipitando em se encher com tudo do aqui e do agora, como se não fosse existir nunca mais, depois da morte do corpo, que é o que acredita ser. Quem dá dinheiro pensando que é por fé, ou diz que o dízimo é uma questão de fé, não entende que fé não tem nada a ver com dinheiro e materialismo, é apenas pregação correta no conhecimento de Jesus, sem materialismo e mamon. É um escravo da corrupção interna, e caminha a passos largos para o lago de fogo. Quem realmente tem fé não é enganado na religião, e nem materialista, porque fé não é um sexto sentido, um sentimento, ou uma intuição, como muitos pensam, mas é um entendimento profundo das estruturas que prova a vida depois da morte, como se tivesse morrido e visto como que é pela decifração das figuras, que confirma que foram os anjos que deram a lei a Moisés, e a profecia aos profetas, ao longo dos séculos, e isso já é suficiente para se fazer tudo sem necessidade de dinheiro, ou outro meio de sustento ou incentivo. Podemos constatar pelo racional que as Escrituras não são de homens, mas de Deus, porque elas têm uma ciência de linguagem figurada que só se é possível a Deus, pois nenhum homem na terra teria tal capacidade de esquematizar tudo para que viesse se cumprindo ao longo dos séculos, ludibriando a sabedoria humana. O dom profético que podemos receber hoje pelo batismo no Espírito Santo,
o mesmo que os escritores da palavra recebiam para profetizar, é mais uma confirmação da veracidade da palavra. A nossa vida na existência não é brincadeira, e muitos não levam a sério a busca pelas respostas da vida. O céu e o inferno é provado, e nem sabendo disso o homem se interessa em buscar a prova. Mas quem crer e buscar, verá. Quem não viu a prova, mas crê, verá Deus, ainda que na terra com os olhos espirituais do conhecimento das figuras da palavra. Se buscar de todo o coração conhecer a palavra Jesus, buscar de todo o coração é estar disposto a tudo pela ordem de Jesus, que é sair pelo mundo pregando pelas ruas, sem aceitar dinheiro. O espírito das trevas vem há séculos ridicularizando a religião na mente do ser humano. Nós temos o livre-arbítrio, e precisamos fortalecer a confiança do Criador em nós. Existe um limite de altura, que quem passar não tem mais volta, e cairá eternamente. Acredite, porque Deus precisou se tornar invisível para te dar tempo de crer nele, e a nossa vida terrena é o tempo oportuno para crer no improvável. Crer que ele nunca pecou, mesmo sendo eterno, improvável para uns, mas provável para outros, pelo conhecimento da palavra Jesus, em figuras, quebra-cabeças, profecias, um recurso divino para dar provas a todos, o futuro provando o passado. Só o fato de ter esses escritos já é uma prova, porque se não fosse Deus, a palavra Jesus, ninguém meditaria nessas coisas, do jeito que é pensado. E isso não é um sonho, porque sonho é individual, mas é uma revelação, porque grande número de pessoas na Terra medita da mesma forma, da mesma fonte de inspiração, recebendo do Espírito de Jesus a revelação das interpretações corretas das figuras da palavra. Se Deus, a palavra eterna e inspirada, não operasse no mundo, hoje não teria a palavra Konesha, nem teriam os livros religiosos do jeito que são, porque são interpretações equivocadas da fonte sagrada, mas seria um mundo todo comprovado, descoberto, sem nenhum mistério. Sem a palavra Jesus, não teriam as manifestações espirituais, fenômenos sobrenaturais impossíveis de descobrir, não teriam os contatos com além, tudo se resumiria só no físico, não teriam sonhos, visões, contatos com poderes sobrenaturais, não teria evidência nenhuma do mundo espiritual, tudo seria explicado fisicamente, na palma da mão do homem. Para dizer a verdade, a morte reinaria, tomaria o lugar de Deus, porque para ela convergeriam todas as coisas, seria a explicação e o fim de tudo. Mas com a palavra Jesus, até a morte prova Deus, prova que Ele nos deu uma chance para nos arrependermos através da morte, pois a morte é a possibilidade de salvação eterna. Os demônios não têm perdão porque eles já morreram a segunda morte, que é ver, provar, e não crer, é escolher ser adorado como Deus, como no caso de alguém que morre, se recusando a se curvar diante de Deus, por toda a vida. Não se curvar a Deus é não fazer o ide de pregar de graça nas ruas, não priorizando isso acima de tudo desse mundo. Se a palavra Jesus não tivesse operado na terra desde o Éden, os homens já teriam se destruído uns aos outros, por não temerem a palavra de Deus, ou já teria vindo um cometa e destruído tudo. Mas enquanto não se cumprir as palavras de Deus, o mundo não acabará, que é depois do milênio. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2:16-17. Em Cristo não existe mais rituais, como ceias, batismos, guarda de dias, coisas materiais sagradas, porque essas coisas são sombras do evangelismo de rua sem dinheiro, sem instituição religiosa. Quando Cristo ressuscita, os rituais ficaram para trás, porque a sua única ordem é evangelizar o mundo pelas ruas, e ele não ia perder mais tempo com rituais, construções de templos, alegorias, país sacerdotal etc. Se essas coisas são sombras, e são obras mortas, inúteis, porque saímos dos mortos para os vivos, ressuscitamos com Cristo, somos livres de fazer rituais, e de se envolver com dinheiro, porque quem se envolve com o tal na nova aliança de Deus é escravo, como Israel e a antiga aliança era considerada escrava H. Se eu pegar dinheiro no evangelho eu estou trabalhando no sábado, pela lei de rituais,
a qual é eterna. Para Israel era não trabalhar no dia de sábado, mas para a igreja e não pegar dinheiro no Evangelho de Cristo de descanso eterno. Quem pega dinheiro no Evangelho está trabalhando, e não está descansando em Cristo. O descanso é o descanso do medo da morte, pela prova da vida eterna que temos pelo conhecimento das figuras da palavra. Então, não seja um sombra, mas um indivíduo real para Deus, anjo, que pregar nas ruas sem aceitar dinheiro em troca, e nem vai em instituição religiosa. Sombra é quem se batiza em água, come pãozinho em templo religioso, dá dinheiro ao pastor, faz parte da panelinha da falsa amizade, canta no palco, e pensa que fazendo isso já está salvo.